Olá, boa noite. Domingo, 19 de junho de 2022. Começa agora mais uma edição do programa 62 Minutos, uma produção independente que analisa os principais acontecimentos da semana. Um espaço para entrevistas, debate e opinião com liberdade. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, programa 62 Minutos e também pela TV Jovem Pan. Boa noite, Augusto Nunes. Boa noite, Silvio, Rose, Paulo. Tudo bem, Rose? Tudo bem? Boa noite, Paulo, Augusto. Sempre aqui, ó, a uma tela de distância, Paulo Figueiredo. Tudo bem por aí nos Estados Unidos? Tudo bem, Silvio, Augusto, Rose, e eu queria começar o programa pedindo a você que está em casa que se inscreva no nosso canal, porque nós somos uma produção independente, então ter você inscrito no nosso canal, ativando o sininho e enviando o programa para outras pessoas faz muita diferença no nosso alcance, e vocês sabem muito bem, é difícil programa conservador, com uma visão mais conservadora, um programa com gente de direita, ter alcance na nossa era da censura que vivemos hoje em dia. Então, a participação de vocês é muito importante. É isso, está dado o recado, Paulo Figueiredo. Aliás, também vou pedir para que você nos siga também nas redes sociais, tem sempre conteúdo extra, tem um material sempre especial, @P62 Minutos. Olha, antes de qualquer pauta, eu quero dizer para você o seguinte, nós vamos agora fazer uma entrevista com o jornalista Alan dos Santos, que gentilmente atendeu o nosso convite e já está conosco plugado. Boa noite, Alan, tudo bem? Boa noite, Silvio. Boa noite, Augusto. Boa noite, Paulo. Para mim é uma alegria muito grande estar com vocês. Boa noite, Rose. Eu queria falar primeiro a Rose, né? Boa primeiro noite, as damas, Alan. né? Mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigado. Alan, eu queria começar perguntando para você como é que está a vida, como é que você tem se virado aí, você que é um raro caso no mundo, o Augusto falava isso antes do programa começar, de um exilado, né, por conta do Supremo Tribunal Federal. Bem, Silvio, a minha situação é um desafio muito grande, até psicologicamente falando, porque quando a Odebrecht, por exemplo, quando o Marcelo Odebrecht, ele disse, né, ele falou para a Polícia Federal que ele enviava mais de 100 mil dólares mensais para a Farc, a empresa Odebrecht continuava operando normalmente, né? E tanto no meu caso como no caso da minha empresa, que nunca fomos indiciados pelas acusações que são feitas pela Polícia Federal junto à investigação do Supremo Tribunal Federal, nunca fui indiciado e nunca fui julgado. E a minha empresa ela teve todos os seus bens confiscados, inclusive os meus, né? Tanto na pessoa do CPF quanto no CNPJ. E diante de tudo isso, eu estou tentando vencer o maior desafio da minha vida, que é estar próximo da minha família e, de fato, conseguir tratamento para minha filha. Então, por exemplo, vocês estão vendo, eu estou de viagem aqui, estou num hotel, tentando ver vias para poder trazer a minha família e a minha filhinha para vir ser tratada nos Estados Unidos. Augusto, vamos fazer uma rodada, você, a Rose, depois o Paulo. Alan, boa noite. Eu vou repetir a pergunta que eu faço toda vez que eu te entrevisto. Você já sabe do que é acusado? Augusto, não existe nenhuma acusação, né, formal. Eu estou apenas no inquérito. A única notificação que eu tenho é que eu estou no inquérito do STF e que não há nenhuma tipificação penal. Ninguém diz de qual crime eu estou sendo investigado e continuo sem saber. Nem meus advogados. Boa noite, Alan. Alan, o Terça Livre já fez denúncias importantes, como o caso da juíza na Bolívia, que tirou foto com um narcotraficante, também o caso da Operação Caixa Preta. Eu queria saber se essa perseguição do STF inibiu você de alguma forma, a sua equipe, se você ou a sua equipe continuam investigando e continuam fazendo denúncias. Pois é, bem se lembrou aí, né? Eu não pude mais pisar na Bolívia depois das matérias que nós escrevemos sobre a juíza da Suprema Corte que estava tirando foto na casa do Pedro Montenegro, que depois, futuramente, foi preso no Brasil. Realmente, essas denúncias acabaram fazendo com que a empresa fosse derretida, né? Hoje eu não tenho mais equipe, Rose. Hoje é só eu mesmo, sou eu que cuido do site, sou eu que cuido das redes sociais que ainda se mantêm no ar. Eu tenho que ficar criando uma conta atrás da outra. A operação, o trabalho hoje, gira em torno apenas de mim mesmo.
não tem mais quem possa escrever artigos para o site ou continuar fazendo o trabalho jornalístico. Então, eu tento manter o mínimo de trabalho possível, segurando várias petecas ao mesmo tempo, escrevendo artigos de opinião ou algumas matérias de algumas fontes que eu recebo e, ao mesmo tempo, tendo que cuidar da minha família. Paulo Figueiredo. Meu amigo Alan, nós tivemos juntos aqui algumas vezes. Você está mais ao norte de mim aqui, nós não estamos exatamente na mesma cidade, mas nós tivemos juntos algumas vezes em alguns eventos, algumas palestras que nós fomos chamados para estar juntos. E eu reparo que sua situação aqui nos Estados Unidos é de muita normalidade. Eu me lembro que numa das palestras que nós fomos dar no mesmo evento, num evento da Lagoinha, da Igreja Lagoinha, de Orlando, a igreja fazia fronteira, né, muro com uma delegacia de polícia. A gente vê muita informação equivocada de que você está se escondendo, de que você está foragido, se escondendo, de que você não pode circular. Como é que é isso? Sua vida aqui é normal? Você se esconde de alguma forma? Não, Paulo, não me escondo de modo algum, bem como você disse. Eu tenho, inclusive, conhecidos que trabalham como state trooper em outros estados, e eu ando normalmente nos Estados Unidos, primeiro porque eu não estou aqui legalmente, segundo porque eu não tenho nenhum crime cometido em território americano, nem mesmo em território brasileiro, mas o que vale é aqui nos Estados Unidos, né? Eu não tenho nenhum empecilho, posso caminhar para onde eu quiser, posso ir para onde eu quiser, posso morar, e o governo sempre sabendo onde eu estou morando, porque quando você está num processo de questão de status ou de visto nos Estados Unidos, você é obrigado a estar sempre informando o governo americano o endereço onde você está. Então, não tem nenhum tipo de estratégia ou tática para poder se esconder aqui nos Estados Unidos. Pelo contrário, onde eu vou, normalmente encontro brasileiros que querem tirar foto, querem manifestar o apoio e a solidariedade. Não há, de forma alguma, nenhuma ilegalidade ou impossibilidade de trânsito aqui nos Estados Unidos. Alan, vou fazer uma pergunta para você que é a seguinte: como é que você vê o tratamento que a imprensa no Brasil dá a você? Eu já vi, por exemplo, notícias falsas de que você estava na lista de procurados, foragidos da Interpol. Eu já vi jornalistas colocarem nas contas do Twitter, por exemplo, uma foto sua na motociata e escrito embaixo: olha lá, Alexandre de Moraes, achamos o Alan dos Santos, vamos prendê-lo. Como é que você vê a imprensa que, inclusive, trata você como blogueiro, né? Talvez no pior momento da imprensa brasileira na história? Eu queria acrescentar a tua pergunta, Diga, Silvio, Paulo. que nessa semana o antagonista chegou a cometer crime contra o Alan, dizendo que ele também tinha sido condenado, assim como o Daniel Silveira. Sendo que ele não foi condenado. Se Né? sequer a acusação, primeira etapa de um processo penal é a acusação. Sequer a acusação, como poderia haver condenação? Então, quando você imputa a alguém crime, você está incorrendo no crime de calúnia, injúria e difamação. Mas assim como o antagonista, outros veículos. Por isso que eu só estou acrescentando à sua pergunta, Silvio. Essa semana mesmo aqui, uma jornalista que mora em Orlando, ela colocou lá, né, blogueiro foragido. E é triste ver isso, Silvio, Augusto e demais, né, Paulo, Rose. É muito triste ver isso, porque eu também estou acompanhando com muito apreço e com muito cuidado, muito esmero, tudo que está acontecendo, por exemplo, na Nicarágua. O jornal o Globo, ao tratar dos jornalistas independentes da Nicarágua, inclusive mostrando fotos vou pegar aqui, ó, inclusive mostrando fotos de aparelhos simples assim para poder usar no celular, sabe? E o jornal o Globo colocou lá jornalistas independentes sendo perseguidos. E aí eu fico me perguntando, é o endereço que faz o jornalista independente ser chamado de jornalista e não um foragido, como é o caso da Nicarágua, por exemplo? Então eu deveria ser nicaragüense para ser respeitado pela Globo, pelo jornal Globo e pela jornalista que fez a matéria para o SBT, a Patrícia Maldonado, ela me chamando de blogueiro foragido.
Porque, profissionalmente falando, eu sou membro da Society of Professional Journalists aqui nos Estados Unidos, além dela, a IAPP, que também é uma associação de jornalistas e fotógrafos, e eu fico me perguntando por que a pessoa quer colocar isso, né? Quer colocar o outro colega de profissão dessa maneira. E eu sou a favor, inclusive, de mostrar o porquê disso. Jornalistas na China são chamados de citizen journalists, quando eles criticam o Partido Comunista Chinês. Por que chamar de jornalista cidadão e não um cidadão que é jornalista, né? É simplesmente para tirar as prerrogativas constitucionais, os direitos da imprensa e do jornalista. Por exemplo, sigilo de fonte. Então, essa técnica de você querer minimizar o trabalho do outro, tirando dele as prerrogativas daquela profissão, é para dizer o seguinte: olha, não, aquele ali é um aventureiro, né, engraçadinho, que está fazendo o trabalho dele ali de fazer denúncias, mas ele não é jornalista, então ele não tem as prerrogativas constitucionais que eu, como jornalista, tenho, entendeu? É você separar ali quem é que pode denunciar e quem não pode. O que eu vejo quando os jornalistas fazem isso, óbvio, muitos deles de modo inconsciente, mas aqueles que de consciente fazem uma coisa como essa, eles estão simplesmente fazendo o seguinte: ó, vou colocar tua cabeça a prêmio aqui, se eles quiserem descobrir a sua fonte, eu vou aplaudir, porque você não é jornalista. Augusto, vamos fazer mais uma rodada aqui. É bom lembrar, para quem não sabe, que já não existe a exigência do diploma para alguém exercer a profissão de jornalista. Eu, por exemplo, não tenho diploma. Não tenho, não me formei. Eu acho que sou jornalista. Agora, eles põem blogueiro bolsonarista, que é para desqualificar, eles acham que desqualifica. Eles são jornalistas, que mentem o tempo todo. Antes de fazer a pergunta, eu queria ponderar o seguinte: não é o inquérito do fim do mundo. A reportagem publicada na Oeste pelo Zé Roberto Guzzo, o artigo brilhante que ele publicou na penúltima edição, Exato, prova que é o seguinte: é o inquérito do fim da vergonha, né? Do fim da decência, do fim dos escrúpulos. Então eu pergunto ao Alan se algum esquerdista que esteve exilado, né, durante a vigência do AI-5 ou até a anistia, fez chegar a você algum sinal de solidariedade. Augusto, não. Ninguém que ficou anistiado por causa do AI-5 prestou solidariedade, pelo contrário, estão aplaudindo o que está acontecendo. Eu tenho visto isso. Eu vi algumas manifestações de solidariedade indiretas de atores da Globo, de modo surpreendente, porque eu tenho percebido, Augusto, que algumas pessoas estão despertando para o risco e para o tamanho desse perigo. Inclusive o próprio editorial do Globo, acho que 2, 3 dias atrás, manifestou preocupação com essas atitudes do Supremo, e eu acho que está na hora dos jornalistas colocarem a mão na consciência e entender o seguinte: não se brinca com censura, independente de opção política. Se até o editorial do Globo, né, Alan, se até o Globo tomou essa posição, né, tomou um susto, é porque a coisa vai de mal a pior, né? Exatamente. E a ditadura, a tirania, ela não escolhe partidos políticos, né? O tirano, ele é sempre um louco, um psicopata, uma pessoa que concentra o poder todo nele. E isso não é bom para ninguém, nunca, nem que seja de direita, de esquerda, ou seja lá do que for. A defesa dos princípios como liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de imprensa, eu acho que esses são os princípios fundantes desse grande período de paz que nós conseguimos viver na história da humanidade, sem que haja aqueles conflitos sanguinários que nós tínhamos no passado. Então, assim, o que nós conquistamos com liberdade religiosa, liberdade de imprensa, liberdade de opinião, não pode ser perdido, a não ser que se queira instaurar um novo regime muito perigoso e assustador, que todos nós devemos tomar cuidado. Rose. Alan, como os jornalistas americanos veem o que aconteceu com você e como as autoridades americanas interpretam o seu caso? Bem, resposta da própria autoridade americana, a única resposta que eu tenho é que eu recebi uma carta do próprio governo dizendo: você não pode ser retirado daqui,
Você está, por enquanto, sob proteção do próprio país, de acordo com as leis do país. E com relação aos profissionais, eu não tenho contato com tanta gente, mas dos que eu tenho contato, né, que é o Walid Fares, da Fox News, a Ivor Hacker, que era da Fox local de Houston, e tantos outros jornalistas, o Joshua Phillip, da Epoch Times, e tantos outros, eles ficam assustados e pensando assim, meu Deus, e se isso começar a acontecer aqui? Embora já esteja acontecendo de alguma maneira aqui nos Estados Unidos, como aconteceu com o Project Veritas e o James O'Keefe. Então, é um alerta vermelho para o Ocidente, que nós não podemos seguir os passos do Partido Comunista Chinês, ou de Cuba, ou da Coreia do Norte, de cessear a liberdade de imprensa, porque isso aí, uma hora chega na pessoa que está ali achando que isso nunca vai acontecer com ela, né? Paulo Figueiredo, vamos lá. Alan, uma pergunta direta e objetiva para você. O presidente Bolsonaro teve na semana passada em Orlando e houve boatos que vocês se encontraram. Se encontraram? Parece que o ministro da Justiça também teve. Se encontraram? Sim ou não? Não, eu simplesmente participei da motociata, filmei, para os meus seguidores no Instagram, mas em momento algum tive um encontro com o presidente. Até me arrependo, né, de não ter, talvez, ali pedido algum encontro com o presidente, porque eu não quis, né, nenhum encontro ali, porque eu percebi que a coisa era toda... tinha encontros ali privados com a igreja, ou encontros, acho que com empresários, não sei. Eu sei que eu fui dar palestra e participei da motociata com a maior alegria do mundo, né? Cobrindo ali a motociata como jornalista, e eu gostaria de ter encontrado o presidente, mas não tive a oportunidade de estar frente a frente com ele. Eu gostei do comentário, é isso? Não, Haveria algum empecilho legal? Não, nenhum, Paulo. Se haveria algum empecilho legal do Alan encontrar o presidente? O que o presidente poderia fazer? Nada, né? Porque ele na autoridade americana. O presidente até declarou que o cumprimentaria, gostaria de cumprimentá-lo. Sim, sem dúvida. Existe, desculpa as perguntas subsequentes aqui, mas são relacionadas. Existe alguma esperança sua de receber algum tipo de indulto do presidente Bolsonaro? Ele chegou a falar essa semana que estudaria o caso. Como aconteceu com o Daniel Silveira, né? Sim, eu sinceramente, eu não sou advogado, então eu não sei se uma pessoa que não foi indiciada, uma pessoa que não foi julgada, uma pessoa que está dentro de um inquérito que não tem nem sequer foro para lá estar, ou seja, eu não tenho foro para estar no STF, eu não sou membro do governo, eu não trabalho com o governo, nunca recebi dinheiro do governo, nem dinheiro de SECOM, nem nada. Tanto é que morreu a narrativa, né, de que eu recebi dinheiro de SECOM. Acabou, né? Antes viviam falando isso aos quatro ventos, e hoje sabem que não, porque foi quebrado meu sigilo bancário, meu sigilo telemático, etc. E eu não tenho foro para estar na Suprema Corte. Eu não sei se caberia indulto para alguém que não foi indiciado, não foi julgado, etc. Mas abre aí um fio de esperança, né, para mim, pelo menos poder ter uma normalidade financeira, pelo menos para poder pagar o remédio dos meus filhos, né, no caso da TT e dos meus filhos. Isso para mim já seria uma alegria muito grande, né, poder pagar o remédio da TTzinha, né, que está se recuperando de meningite e encefalite, e eu não tenho conta bancária no Brasil, né, nem eu, nem a minha empresa, então se o indulto puder ajudar pelo menos nisso, eu ficaria muito feliz, Paulo. Augusto, tem um comentário. Só quero reiterar aí que quem acompanhou essa entrevista, quem acompanha essa conversa, pode constatar que o Alan dos Santos não representa nenhuma ameaça à democracia. Pelo contrário, ele é um democrata. Quem ameaça a democracia é todo ministro do Supremo que age fora da lei, como tem agido o ministro Alexandre de Moraes, e também tem agido vários outros. Quem tem de ser contido é o Supremo. E o Alan precisa voltar urgentemente ao Brasil para que acabe essa injustiça que, essa sim, envergonha o Brasil aos olhos do mundo. E ao me despedir, Alan,
como o Augusto falou, ao voltar ao Brasil, gostaria de vê-lo aqui. Tá? Já fica consignado o convite para participar em loco aqui do nosso programa e que toda essa história termine rápido. Muito obrigado, viu? Silvio. Oi, o Paulo. Diga, Paulo. Eu posso fazer só uma Claro, última rápida lógico. pergunta ao Alan? Alan, você está com todas as contas bloqueadas no Brasil. Como é que você sobrevive financeiramente? E se alguém que está nos acompanhando quiser comprar o seu trabalho, como é que a pessoa faz? Contribuir de alguma forma? Como é que a pessoa faz? Paulo, hoje eu não tenho, por exemplo, o pessoal fala de Pix, essas coisas, não, isso tudo é impossível, porque eu não tenho conta bancária no Brasil. Então, a única maneira da pessoa poder ter algum tipo de assinatura é no meu site, tercalivre.com.br. Lá você tem assinatura de planos, é dessa maneira que eu estou sobrevivendo hoje, por meio do site, tercalivre.com.br. E se a pessoa, por exemplo, quiser fazer algum tipo de doação, algum tipo de patrocínio, inclusive, se quem quiser patrocinar um programa aqui nos Estados Unidos, porque aqui eu tenho total liberdade para poder agir, liberdade de imprensa, liberdade de opinião, pelo chat mesmo, lá do site, a pessoa pode entrar em contato e quem sabe um dia eu consiga reconstruir com toda a força, né, o Terça Livre daqui dos Estados Unidos. É isso, Alan, muito obrigado mais uma vez e reforço o convite. Quando você, quando toda essa situação acabar, por favor, venha para cá, venha fazer um programa com a gente. Obrigado, um abraço, fiquem com Deus. E olha só, seguindo aqui então com o nosso programa, eu queria exibir um vídeo, um VT, né? Porque um drone fez um grande estrago num comício do PT e também do ex-presidente Lula, que segundo as pesquisas já está eleito no primeiro turno na próxima eleição. Isso aconteceu em Uberlândia, em Minas Gerais. Vamos dar uma olhada. Deixa eu ver, talvez eu seja esse cara aí. Cadê o drone? Ô, você acredita que esse drone tá jogando bola nos outros, velho? Olha só, todo mundo correndo. Olha jogando bola aí nos outros, mano. Bom, aparentemente eram fezes que o drone estava espalhando, mas o nosso editor aqui, o Thiago Fortuna, disse que era veneno, Augusto Nunes. É o que acontece quando a campanha do PT vai à rua. Eu acho que o vídeo é autoexplicativo, né? Tá dito tudo. Eu não tenho o que acrescentar e ele dispensa legendas também. Agora, o Lula, tão esperto politicamente, que vai chegando aos 100%, nas 102, pesquisas, com a margem se a de erro, margem de erro oscilar para cima, 102%. Ele escolhe muito mal os parceiros, né? O Alckmin não sabe cantar a Internacional Socialista, como mostrou naquele evento. Ele não sabe a letra, né, que é o hino dos esquerdistas aí que segue o Lula. Parece ser o hino, também vários outros não decoraram a letra, que é bem ruim. Agora, a aliança com o Calil está se mostrando desastrosa. O Calil já apareceu naquele vídeo em que ele mostra que está enrolado com a justiça trabalhista de todos os modos, né? Ele é um farsante que não paga o que deve ao fisco, não paga o que deve a ex-funcionários, não paga nada e admite isso. E a live de que participaram o Lula e o Alexandre Calil, essa live teve um número absurdamente ridículo de visualizações. E vem aí mais um vídeo que mostra, assim, aparece a primeira parte. Calil em campanha, ele diz com aquela voz de católico, praticante diário, né? Mas ele está num templo que eu não sei de qual religião exatamente é. Ele diz assim, certamente é protestante, que ele fala pastor, né? Pastor, ele fala, evangélico. Ele fala, pastor, eu queria pedir, eu tenho uma missão a cumprir, e eu queria pedir que o senhor me ajudasse, assim, para que Deus me ajude a ter mais força, porque às vezes me falta força. Aí corta, entra
Calil verdadeiro. Num programa de esportes, o entrevistador pergunta assim... É que ele é ex-presidente do Atlético Mineiro. Exatamente. E num programa de esportes, o entrevistador pergunta, escuta, Calil, você vai à igreja? Eu? Ele diz, de jeito nenhum. Quando Deus manda eu ir à igreja, eu vou para o bar. Vou para o botequim, fico bebendo, é muito melhor o uísque e tal, do que ficar rezando. Mano. Aquela reza é uma coisa infernal. Tá? Aí, no fim, ainda querem que eu dê dinheiro. Essa é a declaração do Calil de verdade. Quer dizer, além dos vídeos do Alckmin, nós teremos aí uma safra interessantíssima de vídeos do Calil. Vai nessa, Lula. Paulo Figueiredo, passo a bola aí para você. Aliás, o Paulo tem um recado, inclusive, para você se inscrever no nosso canal. Diga lá, Paulo. É o pedido para que você, que nos acompanha, fortaleça o jornalismo independente. Os 62 Minutos é uma produção independente, você pode acompanhar no canal da Jovem Pan, mas também pode acompanhar e fortalece muito o nosso trabalho se inscrever no nosso canal e nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui, mas também no nosso canal. Se inscrever, ativar o sininho, isso faz com que o nosso programa vá alcançando cada vez mais relevância, então nós dependemos sempre de você. Silvio, me chamaram a atenção algumas coisas nesse vídeo e na repercussão dele. Primeiro, foi o fato de que o drone afastou todas as 8 pessoas que estavam no evento. Porque É verdade. Tinham 8. O evento estava vazio pra caramba. Né? Mais 8. Todas as 8 foram afugentadas. Porque, nossa senhora, eu acho que se eu subir num caixote aqui em Miami, eu vou ter mais gente me assistindo do que esses eventos do PT. É uma coisa absolutamente impressionante a falta de engajamento que a campanha do candidato com 102% dos votos tem, porque eu acho até que é explicável que o Bolsonaro tenha um público que tem muito entusiasmo e, portanto, o acompanhe de forma bastante efusiva, mas não é possível que um candidato com 102% das urnas, segundo as pesquisas, não consiga atrair bicicleta que é fracassada. Todos os eventos são fracassados, é uma coisa muito impressionante. A segunda coisa que me chamou a atenção é como a tecnologia evolui, né? A missão é a mesma, mas os meios mudam. Então, antigamente, quando a gente não gostava de um político, a forma legítima de se manifestar é você dar uma ovada no cara, né? Você tacava um ovo. Só que o Lula anda tão bem cercado de segurança, né? O PT tem cercado tanto o evento para impedir que o público participe, que as técnicas de ovada estão evoluindo. Então, isso não passou de uma ovada tecnológica, né? E as pessoas falam, muita gente na imprensa, falando, isso foi um ato de violência, isso é um ato de violência, de intolerância. Ora, ato de violência é facada na barriga do candidato. Isso é ato de violência. Vamos colocar as coisas dentro do senso das proporções. Né? Você botar um negocinho cheiroso é desagradável, mas não é uma forma violenta de manifestação. Então, você pode discutir se é oportuno ou se não é oportuno. Mas quando a mesma imprensa que não condenou até hoje, e não condena, e não pede para que se ache o verdadeiro mandante daquela facada, essa sim, feita pela esquerda, por um filiado de esquerda, por um militante de esquerda, no presidente Bolsonaro nas últimas eleições, essa não pode vir agora dizer que porque um drone jogou um negocinho fedorento, seja lá o que for, que isso é ato de violência. Isso é perda do senso das proporções, isso é gaslighting, como a gente chama aqui, e no final das contas, só contribui para que a imprensa perca credibilidade. É verdade, Paulo. Aliás, você estava falando, por exemplo, em relação à violência e citou, obviamente, o episódio da facada. Aconteceu no 6 de setembro de 2018, se não me falha a memória. Eu me lembro muito bem quando o PT incentivava as greves aqui de sindicatos aqui em São Paulo, quando o governador era Mário Covas e o Zé Dirceu subia num caminhão e dizia: nós vamos bater neles nas urnas e nas ruas. Você se lembra, Augusto? E o Mário Covas apareceu, sim, com a testa sangrando. Isso é violência, mas naquela época... Ele ia já com câncer em estágio avançado. É verdade. Com Mário Covas. Estágio avançado. Mas vamos lá, vamos dar uma suavizada então aqui no nosso programa para aquele quadro favorito. Você que nos acompanha sempre envia vídeos e esse é inusitado.
Chico Anísio, saudade, Chico Anísio. Mãe. Que é, filhinho? Que é? Compra um botãozinho para ajudar a Nicarágua. Ah, que botão, Washington. Não tem dinheiro para fazer a feira. Eu estou passando uma lista aqui do prédio condenando a intervenção americana em Granada. O senhor vai ter a honra de ser o primeiro a assinar. Você tá maluco? Você não sabe que eu sou síndico? Então compra uma camiseta para ajudar El Salvador. Ai, meu Deus. Um botão, um broche, um brinco, um decalque. Um decalque. Não quer comprar? Um do Tchê. Que Tchê? Do Tchê. Aposto que vai ser o senhor que vai ganhar a Bazooka. Washington. Pelo menos compra um bônus para ajudar os metalúrgicos. Oh, meu Deus do céu, mas posto. Você está vendendo bônus para metalúrgicos? Desde quando você é metalúrgico? Mas sou a favor da causa! Operário no poder! Tenta a hora que eu te matriculei na PUC! Eu tô com os trabalhadores. E você, por acaso, trabalha, vagabundo? Você precisa arranjar um trabalho, Washington. Esse não quer nada! É um peso morto nas minhas costas! Eu sou universitário! Meu filho, há 4 anos você está no primeiro período, Washington. Eu tô me especializando. Mas você não vai passar, as suas notas são baixíssimas. Eu gostaria de saber o que é que você faz na faculdade! Quer saber? Quero. Eu milito, pai. Eu milito. A gente tem uma crise de riso aqui, né, Augusto? É que o Chico Anísio é um gênio, né? Ele pegava tipos reais, né? Ele faz a caricatura esse de tipos estudante reais. da PUC Que sobrevive, claro. Você passa ali pela Vila Madalena, para numa mesa, você vai escutar isso aí. Eu milito, o que você faz? O sujeito tem 30 anos, é afiliado ao PCdoB e vai votar no Congresso da UNE, né? União Nacional dos Estudantes, que tem a carteirinha para pagar meia no cinema, e ele diz, eu milito, né? Ele não estuda, ele milita. O Chico Anísio fazia humor real, hoje você tem humorista a favor da causa errada. Só ele não estava a favor de causa nenhuma, ele fazia rir. Né? Saudade mesmo de Chico Anísio, que hoje não existiria como humorista se prevalecer o politicamente correto. É verdade. Outro dia eu vi uma foto do diretório acadêmico da USP, no curso de humanas, né? A FEFELESH, a gente pode falar. E assim, todos com cabelo branco, grisalho, jogando bilhar, né? Então, no primeiro período, como o personagem Washington do Chico Anísio. Você quer comentar, Paulo Figueiredo? Eu acho que tem algumas coisas interessantes e ilustrativas. Primeiro, isso que o Augusto falou, como o humor mudou, né? Hoje, esse era um humor... O Chico Anísio tinha suas visões de esquerda, mas fazia humor com esquerda. O humor era feito para gozar o engraçado, né? E hoje o humor está muito capturado pela militância. E quando você transforma arte, né? O humor é uma forma de arte, em propaganda, você, no final das contas, mata a arte. Isso é um dos pontos. O segundo ponto é algumas mudanças ocorreram desde esse quadro do Chico Anísio para cá. Primeiro, as universidades, esse personagem caricato, né, que era caricato na época, e por isso que ele estava na televisão, ele se tornou não mais caricato, ele se tornou real. Nas universidades, se você for nas universidades hoje, principalmente, tem até um meme, né? Antes e depois da federal. Sujeito antes da federal e depois da federal. E o sujeito é completamente transformado. Esse processo se agravou muito. Né? Pais hoje mandam os seus filhos para as universidades, para a universidade humana, se for para a federal, ele volta absolutamente irreconhecível. Em vez de aprender as matérias que tinha que aprender, ele acaba aprendendo militância política. Mas o que mudou, a outra mudança é o fato de que ele brinca ali, eu sou metalúrgico, eu vou defender não sei o quê, e eu acho impressionante como a esquerda se afastou completamente da classe operária e trabalhadora. Hoje, os trabalhadores, ou seja, a classe média trabalhadora, o que eles chamam nos Estados Unidos de blue collar, o trabalhador braçal, o trabalhador comum, esses caras votam todos no Bolsonaro. O voto do PT é supostamente o que, em geral, não está nem com trabalho, né? Aqueles que ganham menos de 2 salários mínimos, a renda familiar, e o burguesão, o estudantão, essa elite burguesa das grandes cidades, que aí no quadro do Chico Anísio é o pai tentando dar juízo para o filho, mas hoje muitos desses que eram os filhos viraram os pais, viraram os burguesinhos da elite
paulista, por exemplo, no carioca, etc. E a esquerda ficou com esses votos, né? Os raivosos e revoltados. Mas o trabalhador, que lá naquela época era lá o metalúrgico, o trabalhador braçal e o trabalhador do campo, que historicamente apoiavam sempre a esquerda, esses se arrependeram completamente e hoje vota todo mundo no Bolsonaro, e eu acho essa mudança digna de nota. Queria lembrar um episódio que é muito revelador. O Luiz Fernando Veríssimo tinha um personagem, a velhinha de Bagé, que duvidava, que acreditava em qualquer presidente, não é isso? Acreditava no presidente, qualquer coisa que o presidente fizesse, ela acreditava, tal, era única. Quando o Lula ganhou a eleição, o Veríssimo matou a velhinha de Bagé. Por quê? Porque ela teria que dizer que acreditava no Lula. Como ele era um dos apaixonados pelo Lula, ele matou o personagem e espalhou que ele matava pelo seguinte: ela não acredita em nenhum, ela acredita em qualquer presidente, então não faz sentido continuar. Não, é porque o Lula tinha sido eleito. Você pode esperar de um humor desse tipo. E tem um outro lado aí também que a gente sempre bate nessa tecla, a doutrinação na sala de aula, né? Eu me lembro, por exemplo, já que a gente está falando de universidades, tem um livro muito bom chamado Lavagem Cerebral, do Ben Shapiro, que é um advogado e radialista americano, conservador, que trata justamente isso, como a universidade doutrina esse pensamento de esquerda, especialmente nos cursos de humanas, como ninguém sai ileso se passar por um curso de humanas no Brasil, especialmente numa faculdade pública, mas também nas salas de aula. Agora isso está acontecendo nos colégios, não é, Rosa? Também, você vê quanto tempo tem esse vídeo e a situação continua a mesma, né, dos estudantes. Eu conheci uns 2 casos aí que os pais perderam os filhos na Universidade Federal. Eu mesma, quando a minha filha quis cursar e ela quis prestar numa Universidade Federal, nós falamos não, você vai para uma particular justamente por isso. Então essa é a preocupação dos pais hoje em dia, você educa o seu filho e quando ele vai para a faculdade você corre o risco de perder o seu filho mesmo. É verdade. E para finalizar, Augusto Nunes, tem uma reportagem nessa semana, agora que passou, no jornal Folha de São Paulo, cujo título era, aliás, lembrada inclusive na reportagem de capa da Revista Oeste sobre o Partido da Imprensa. Fica aqui um convite para você também para assinar a revista oeste.com. Falava assim: saiba como Lula é inocente sem ter sido inocentado. Esse é o título da matéria. Eu li, eu não entendi nada. Não dá, só entendi a intenção. Eles querem dizer que o Lula não tem culpa nenhuma, embora tenha. É lógico. É isso aí. São as paixões políticas nas redações. E por falar em paixões políticas, queria trazer aqui mais um tema que permeou o noticiário ao longo da semana, lamentável, evidentemente, que foi a morte brutal do jornalista britânico Dom Phillips e também do indigenista Bruno Pereira. Os corpos foram encontrados, eles desapareceram, ficaram 11 dias desaparecidos na Amazônia. Apareceram 2 pessoas que confessaram os crimes, o assassinato. A causa ainda é investigada e a forma como a imprensa tentou, de alguma forma, responsabilizar o presidente Jair Bolsonaro por isso. E para puxar esse fio aqui, esse novelo para a nossa discussão, nosso debate, eu queria lembrar que em 2004 morreu a missionária Dorothy Stang, em Anapu, no Pará. Eu sei porque eu cobri esse caso, eu era jornalista da Folha de São Paulo, repórter da Folha de São Paulo. Eu fui mais de uma vez ao Pará acompanhar esse caso. O presidente chamava-se Luiz Inácio Lula da Silva. A ministra do Meio Ambiente chamava-se Marina Silva, ambos queridinhos da imprensa. Nenhum dos 2 foi vinculado ao caso. Dito isso, vamos dar uma olhada no que a nossa repórter em Brasília, Berenice Leite, andou aprontando essa semana. Vamos ver. Uma comissão no Senado vai investigar nos próximos 60 dias os ataques recorrentes aos defensores da Amazônia e possíveis omissões do governo na proteção de ativistas ambientais. Há um descaso completo com relação às Forças Armadas, à Polícia Federal, né? Falta contingente, falta recurso. Há anos e anos que a gente vem lutando, né, para reforçar as Forças Armadas, as fronteiras, para combate às drogas. Né? O que está acontecendo hoje é isso, né? O governo não investiu. Nós temos uma Polícia Federal hoje
sucateada, com poucas pessoas. Além da comissão no Senado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, intimou o ministro da Justiça sobre os desaparecimentos e estabeleceu um prazo para o governo federal apresentar um relatório detalhado com todas as providências adotadas nas buscas. O desaparecimento de pessoas em regiões conflituosas já fez outras vítimas no passado. Em 2005, a missionária Dorothy Steng foi morta com 6 tiros. Na época, ela encabeçava um projeto contra o desmatamento e a grilagem de terras. Na sua opinião, por que o ex-presidente Lula não foi responsabilizado naquela época? É questão de divulgação. Hoje você tem as redes sociais, as coisas são mais ágeis, né? E também a própria imprensa. É a falta dos holofotes fazem isso, a abstinência do holofote. Tinha CPI do Covid, que eles fizeram aquele circo, não tinha nada para se investigar, ficaram procurando pelo em ovo, gastou-se horrores e carrinhos de papel foram usados e nada. Isso é uma patifaria, gastar dinheiro à toa. O que eles podem fazer a mais ou melhor do que a Polícia Federal, o Exército e a Marinha Aeronáutica estão fazendo? E mais as pessoas que estão lá. Então, assim, é só proforma, é só fachada para poder vir para frente das câmeras, dar entrevista e ganhar um votinho. Na morte da Dorothy Steng, é o seguinte, os culpados eram os assassinos. Era um consórcio de fazendeiros, guerrilheiros. Agora, eles tentaram, desde o primeiro momento, atribuir alguma culpa, ou toda a culpa, ao governo Bolsonaro ou ao Bolsonaro especificamente, ao presidente. O ministro Barroso, ele conseguiu soltar uma decisão em resposta a uma petição de uma entidade indígena. Ele conseguiu cobrar o governo, ele tinha de fazer o que já estava fazendo. Então ele disse, tem que identificar os autores, e de passagem ele vai dizendo, porque não cuida das áreas indígenas. Já interrompendo, sabe quantos homens foram destacados, foram deslocados para essa operação? 250 homens do 16º Batalhão de Selva, que fica em Tefé, no Amazonas, fora a Polícia Federal e a Polícia Estadual. 250 homens, drones, helicópteros. Ele deu 5 dias para que o governo explicasse por que não estava fazendo nada quando estava fazendo tudo, como você bem lembrou. E fixa a multa. Depois do 5º dia, se não tivesse sido preso, é uma multa de 100 mil por dia. Quer dizer, o Barroso, se ele for solto a 100 metros da Transamazônica, ele não acha a estrada. Ele não conhece a região. Ele nunca apareceu por lá. Se apareceu, ficou naquela, né? Vai ao encontro das águas, visita uma tribo que já não é tribo e volta para o hotel em Manaus. É isso que eles fazem, mas dão palpite sobre a Amazônia. Essas áreas descuidadas, etc, etc. O trabalho da equipe de busca e resgate foi exemplar. Tá? O trabalho do Exército naquela região, e talvez seja o único sinal forte da presença do Estado em boa parte da Amazônia, é exemplar. E, no entanto, é tratado assim por esses ministros. Né? Enquanto Fachin, proíbe a polícia de subir os morros do Rio sem jamais ter ido a qualquer ensaio de escola de samba, com segurança, não conhece morro. Então, eles deliberam sobre o desconhecido. Nessa, o Barroso se superou e foi ridicularizado. Agora, a Folha de sexta-feira também, não digo que se superou, porque é difícil saber, né? É difícil. Ele diz o seguinte, né? Foram presos os assassinos, mas falta o mandante. Quem deve ser o mandante? Jair Bolsonaro. É o que eles vão tentar fazer. Bolsonaro foi responsável até pelo terremoto do Acre, é que ainda não descobriram. E é uma região muito extensa e perigosa, né? Nós temos lá o caso dos piratas da Amazonas, e também em 2017 teve a morte daquela britânica que estava com um caiaque, que foi degolada, foi estuprada, e nenhum presidente foi acusado disso. Em 2018 também o caso de uma família americana, que eles até fugiram desse barco que foi atacado por esses piratas, e nenhum presidente foi responsabilizado por isso. É muito grave o que está acontecendo, porque o que eu vejo é que existem 2 Brasis.
Porque um Brasil de direita é governado por Jair Bolsonaro e o Brasil da esquerda está sendo governado pelo STF, que atende aos pedidos deles. É verdade. E aí, Paulo, a criminalidade na Amazônia é um problema de todos os governos. Isso é muito anterior à democratização, à redemocratização do país. Isso é muito antigo. Criminalidade ali é algo que nunca nenhum governo conseguiu resolver. Você tem grileiro, madeireiro, PCC, ilegal, já o anda por lá. PCC, você tem problema de patrulha de fronteira, porque tem outros países ali, narcotraficantes passando de um lado para o outro. É um problema grave, né? Mas parece que começou agora, com Jair Bolsonaro, Paulo. Sabe quando é que vai ser resolvido? Nunca, porque é humanamente impossível resolver. As pessoas não têm dimensão do que é o tamanho da Amazônia. A Amazônia é mais da metade do território brasileiro. Se a Amazônia fosse um país, seria um dos maiores países do mundo. Só que é um país com todos esses problemas que você citou. As pessoas falam de problema na Amazônia. O problema na Amazônia não é um problema só. Você tem problemas fronteiriços com mais de um país, problemas fronteiriços com narco-estados e estados parcialmente ocupados pelo narcotráfico, quando não completamente ocupados, como é o caso da Venezuela, que o governo e o narcotráfico são a mesma coisa. Você tem problema com garimpeiro, problema com madeireiro, problema com ONG internacional, problema fundiário. Os problemas fundiários são de naturezas diferentes. E tudo isso é porque as pessoas não têm dimensão do quão fechada é uma mata na Amazônia. Quando eu falei quando esse caso começou, eu liguei para um amigo meu que foi comandante das Forças Especiais do Exército Brasileiro na Amazônia. Ele falou assim: Paulo, pode mandar 10 mil homens. Não é quanto. E parece que eles estão com os mateiros lá experientes e tudo mais, talvez ajude, mas é para tirar foto mandar homem, porque a não ser que você saiba onde você está indo, é até perda de tempo. Porque é um problema de uma densidade, literalmente, porque a floresta é muito densa, que é irresolvível. E eu confesso que ele ficou também, mas eu fiquei absolutamente impressionado com o trabalho da polícia de ter conseguido, de alguma forma, chegar aos responsáveis. É impressionante. Isso deveria estar sendo considerado um caso de enorme sucesso. Case de sucesso. Agora, posto tudo isso, quando vocês... Continua, Silvio. Não, eu tô corroborando, tô dizendo que é um caso de sucesso, absolutamente. Enorme sucesso, tem que bater palma para esses homens, porque é uma coisa de uma complexidade incrível. Agora, posto tudo isso, eu confesso que quando a gente começou a discutir, colocar esse assunto na pauta ou não do programa, e foi ao longo da semana, eu falei assim, pô, mas esse é um assunto esse assunto não tem nada a ver com política, que normalmente é a área que a gente explora mais. Esse assunto é um assunto é uma fatalidade, é igual o rapaz que caiu no mar no Rio de Janeiro. Isso aí, pô, uma pessoa que resolveu ir para dentro da floresta amazônica e tal, e aí se sujeita aos problemas todos da floresta. Podia ter sido comido por um felino, alguma coisa assim, um jacaré, sei lá. É perigo, você vai para o meio de uma floresta desarmado, sem saber o que você está fazendo, é perigoso, né? Não é desenho animado. E aí eu comecei a reparar que as pessoas estavam começando a colocar, comecei a entender por que vocês queriam colocar na pauta, por causa do nível de loucura que essa notícia reflete. Esse é o ponto. Porque ela reflete, uma imprensa que está doente mental, que consegue associar este assunto ao Bolsonaro de alguma forma. Então, o sujeito vai lá, resolve fazer uma excursão, sei lá por que motivo, na Amazônia, lugar perigosíssimo, com todos os problemas que eu citei, morre e a culpa é do Bolsonaro. Eu falo, meu Deus, todos os problemas do mundo são culpa do Bolsonaro. E o meu um colega aqui de Jovem Pan, debatendo comigo, realmente conseguiu ouvir que o cara estava conseguindo colocar esse problema na conta do Bolsonaro, na cabeça dele, realmente com problemas. E eu falei assim, como pode isso? Como pode uma pessoa distorcer a realidade dessa forma? Aí o outro lado que reflete, que a Rose falou bem, é uma loucura de... Até o ministro Fux, que é sempre uma incógnita para mim, criando CNJ, força-tarefa, atribuição do judiciário procurar gente na Amazônia. O ministro Barroso é um louco. Procurar gente na Amazônia. E aí quem que ele chama? Chama o cara das forças especiais? Não, ele chama o Wagner Moura. Como é que está acontecendo? Como é que isso se tornou normal? Uma autoridade falar assim, não,
É culpa do Bolsonaro, o governo não está fazendo o que tem que fazer, com 250 homens do batalhão da Amazônia. Então vamos resolver o problema, vamos chamar o Wagner Moura. Aí precisa saber, Ou seja, interna precisa todo entender mundo se ele no chamou hospício. o Capitão Nascimento ou o Marighella, né? Exato. Os dois, o Wagner Moura em que momento? Não, e é o seguinte, a era da insanidade mesmo. Eu, nesse artigo, escrevi o seguinte: se o ministro Barroso está interessado realmente no problema dos desaparecidos e não no sumiço do governo Bolsonaro, ele devia, então, continuar nessa causa. E sugeria a ele o seguinte, que trate de encontrar ou dê prazo para que os governos estaduais que são responsáveis pela segurança encontrem os mais de 6.700 brasileiros desaparecidos em 2021. São mais de 170 por dia. Então, gente a procurar não falta, né? O que falta é vontade. O que o ministro Barroso quer é derrubar o governo. E não vai conseguir. É verdade. E o Paulo tocou num ponto interessante aqui, que é o sucesso dessa operação de busca. Eu me lembro também, em outra cobertura que, enfim, me marcou, em 2006, o avião da Gol, o voo 907, que colidiu com o Legacy, e o trabalho, a dificuldade que foi para localizar aqueles corpos. Né? E olha esse trabalho que os 250 homens do Batalhão de Selva e da Polícia Federal encontraram aquele material que estava submerso. Exatamente. Né? Num rio, amarrado numa árvore submersa, uma coisa de louco. Bom, como o Augusto Nunes citou o ministro Barroso, eu queria citar outro ministro do Supremo Tribunal Federal, também lembrado aqui. O Supremo não dá sossego pra gente. Não dá sossego. Por que será, né? Alexandre de Moraes foi eleito para comandar o Tribunal Superior Eleitoral. E eu sempre gosto de lembrar que o Tribunal Superior Eleitoral é coisa nossa, né? É uma jabuticaba brasileira que custa 10 bilhões de reais para você que está aí assistindo a gente, pagador de impostos, né? Inclusive em ano não eleitoral, ele custa 10 bilhões de reais. O vice na corte é Ricardo Lewandowski, porque eles vão passando em rodízio. São 7 integrantes na cúpula do TSE, mas só 3 é que mandam, que são justamente os 3 ministros do TSE. E aí eu me recordo, meu caro Augusto Nunes, Rose, Paulo Figueiredo, de uma entrevista do ex-ministro do TSE, Marco Aurélio Mello, à BBC Brasil, e que ele disse o seguinte, frase dele, atenção Alexandre de Moraes, frase do ex-ministro Marco Aurélio: eu estou prevendo tempestades com Alexandre de Moraes à frente do TSE, comandando as eleições deste ano. Mas é o que ele provoca, né? Por onde passa. Você lembrou bem, a justiça eleitoral, ela existe, que é para que eles ganhem em dobro. Porque o ministro do Supremo que trabalha lá não deixa de receber o salário do Supremo. Ele recebe mais um por trabalhar, entre aspas, na justiça eleitoral. Agora, ele faz, ele é o dom da ubiquidade, ele está nos 2 lugares ao mesmo tempo. Como é que faz? Ou trabalha aqui, ele não está trabalhando lá, porque 2 salários. O tempo é o mesmo, as horas de trabalho são as mesmas. Agora, eles estão lá para fazer política. E o sonho do Superior Tribunal Eleitoral é justiça eleitoral, vamos simplificar. Injustiça eleitoral seria o correto. O sonho deles é impugnar a chapa liderada pelo presidente Bolsonaro. Esse é o sonho. Como chegar lá, eles estão procurando todos os caminhos. Mas é isso essa é a meta que eles perseguem. O objetivo é exatamente esse. E aí, Paulo Filho, o que você tem a dizer sobre esse puxadinho do Supremo na justiça eleitoral? Você começou a cabeça dizendo que o ministro Alexandre de Moraes foi eleito. A grande pergunta é, eleito por quem? Por nós é que não foi. Lógico que não. Esse eleito Os aí... demais integrantes, como eu disse, são 7, né? Porque são 3 ministros do STF, tem a participação tem ordem, né? do STJ também e os demais indicados que são advogados. Mas nenhum deles pode presidir a corte, tá? Só o trio de ministros do STF. É um bando de conchavo. Ali tem uma ordem ali natural e eles botaram o Alexandre de Moraes. Mas, assim, a rigor, o Silvio, o Alexandre de Moraes já é o líder supremo da nação já faz um tempo. Esse cargo dele é igual ao cargo do Xi Jinping, nem sei qual é o cargo oficial do Xi Jinping, pode mudar, não faz diferença. Quem manda na China, por exemplo,
não necessariamente é o presidente, às vezes é o líder do partido, às vezes é o presidente da Assembleia, não importa. Quem manda é quem manda. E quem manda no Brasil é o Alexandre de Moraes. Ele decide, nós entrevistamos agora no início do programa um dos seus presos políticos, fecha jornal, persegue, fecha conta, decide política tributária, decide. Ele é o líder supremo do país. Então, o cargo de de presidente do TSE, acho até pouco, acho um rebaixamento diante das suas já atribuições magnânimas de grande líder da nossa nação. Não sei como é que a gente não tem estátua para ele, daqui a pouco vai aprender nas escolas. Esse é o caminho natural. Não dá ideia, Paulo, pelo amor de Deus. E aí a novela continua, né? Alexandre de Moraes manda, Alexandre de Moraes determina, Alexandre de Moraes manda se explicar. Mas, na verdade, quem tem que se explicar é o TSE. Por que é que o Brasil não pode ter urnas eletrônicas modernas como nos outros países? As urnas que estão aqui são de primeira geração. Isso quer dizer que são modernas? Não. Quer dizer que são as mais antigas. Os outros países já estão aí com terceira geração para cima e ainda tem o voto auditável. Os únicos países que têm essa urna eletrônica aqui do Brasil é Bangladesh, Brasil e Butão. Butão, que tem pouco mais de 700 mil habitantes e que se tornou um país democrático em 2008. Em 2008, e é esse modelo de regime democrático que o senhor ministro Barroso e companhia pautam as eleições do Brasil, eu não confio nas urnas eletrônicas brasileiras. E aí, vão me prender por isso? Vão prender o presidente da República por isso? Vão prender todos os cidadãos que contestarem, que pedem eleições transparentes? O Brasil caminha para eleições a bico de pena do TSE, como era feito na República Antiga. É muito triste. E o Tribunal Eleitoral Brasileiro anda às margens da realidade mundial e de países democráticos. É verdade. E aí, quando o Barroso diz que as nossas urnas enfim, o que há de mais moderno do ponto de vista científico, né? A Rose bem lembrou, Brasil, Butão e Bangladesh, e você bem disse, estamos em boa companhia. Eu me lembro sempre daquela frase que ele disse lá nos Estados Unidos, onde está o Paulo Figueiredo, num evento, porque, aliás, o Barroso fala, né? Quando ele está viajando, ele viaja, só ele fora dos autos, né? Porque não tem autos aí. Nos autos ele não fala, mas no microfone ele adora. E ele disse, nós somos o bem. Você lembra disso? Bonito isso. Nós somos o bem. Ele também disse que o João de Deus extrai o melhor de nós. Né? E defendeu o Cesare Battisti. O especialista em estupro. Como é que ele chamava? Cesare. O Cesare. Eu olho nos olhos dele, ele diz que é inocente e eu creio. Bonito isso, né? É bonito. Paulo Figueiredo, vamos lá, passando a bola para você aí, já de olho no relógio, hein? Olha, não é só a Rose que não confia nas urnas eletrônicas, não. Eu cito sempre, as pesquisas mostram que algo em torno de 50% a 60% dos brasileiros confiam pouco ou não confiam nas urnas. E esse é um dado muito importante porque sobre as urnas eletrônicas está toda a democracia brasileira. Elas são alicerce do nosso processo de eleição dos nossos líderes constituídos. Não do Alexandre de Moraes, mas dos nossos líderes constituídos. Então, no momento onde você tem a maioria da população de um país que não confia no seu sistema eleitoral, não adianta tentar goela abaixo enfiar na população uma ideia. Não adianta não ter transparência, né? Nós tivemos agora, estamos vendo as Forças Armadas que foram convidadas, depois foram desprezadas, tentando diálogo para garantir que haja mais transparência e um desprezo muito grande dessas pessoas do TSE. Eu sempre digo o seguinte, olha, viver nos Estados Unidos, num certo sentido, é uma janela para o futuro, nós enxergamos o que poderia acontecer. E nós tivemos um processo eleitoral passado, durante muito tempo, as autoridades dizendo que iam ser as eleições mais seguras da história dos Estados Unidos, que tinham sido as eleições mais limpas, que não tinha tido fraude nenhuma. Hoje, quase ninguém mais acredita nisso, né? Hoje você tem, na verdade, a maioria dos americanos, algo como 57% dos americanos, segundo o último levantamento do Rasmussen, um instituto aqui local, 57% dizem que o Joe Biden foi eleito de forma ilegítima. Então o país estaria, portanto, sendo governado por um impostor. E como o poder emana do povo, se o sujeito está lá e o poder dele não emanou do povo, ora, ele é de fato um impostor. E isso faz com que a sociedade perca a fé nas suas instituições. O que me faz questionar se não é esse o objetivo final.
Porque, ora, a doutrina marxista diz que você deve destruir a superestrutura, ou seja, as instituições que protegem o sistema que está na infraestrutura. Então, no final das contas, eu sempre tenho a dúvida. Será que a ideia deles é chegar ao poder através de fraude nas eleições? Ou é, como diz o Zé Dirceu, tomar o poder através da destruição das instituições? Que são coisas, ainda segundo o Zé Dirceu, bastante diferentes. Correndo contra o relógio, vamos dar uma olhada agora nas mensagens. Você que fez esse programa com a gente, girando, produção, vamos lá. Colocando na tela, temos mensagem do Instagram, selfie. Gosto muito quando o pessoal manda selfie assistindo. Esse é da semana passada, os melhores comentários, imperdível. Obrigado, Ziza. Augusto, tem uma mensagem para você ali, ó. Olha lá. Rosemary Bacelar, mestre Augusto, abrilhantando ainda mais esse programa. Rosemary Bacelar, do Rio de Janeiro. Obrigado, Rosemary. E aí, para Rose, o que chegou? Vamos lá? Cida Santos, parabéns pelo belo programa, sou fã. Paulo Figueiredo, Pesca 1 aí nos Estados Unidos. Hélio Rangel, tenho acompanhado esse excelente programa aqui diretamente da Flórida, meu vizinho. Ótimas questões que são colocadas em discussão, que nos dão a esperança de termos sempre programas verdadeiros como esse. Obrigado, Elcio. Vamos lá, tenho mais 30 segundos, produção, direto de Curitiba, Laerte Fanquin. Muito obrigado, Laerte. Estamos com pressa. Vamos lá, Augustão. João Carlos Aparício, obrigado por ter a opção de assistir esse programa, especialmente aos domingos à noite. A TV é um tédio. Rose. Antônio Júnior, 62, é o verdadeiro show da vida nas noites de domingo. Parabéns, obrigada, Antônio. É isso aí, obrigado. Para amarrar, Paulo Figueiredo, último. Umbigo da Banana. Como é bom terminar o domingo com esse bate-papo agradável, inteligente, informativo, sensacional. Vocês são ótimos, muito obrigados. Então se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube, ativem as notificações, cliquem em joinha no vídeo, que isso ajuda a gente. Isso aí. Paulo Figueiredo, um grande abraço para você. Para você também, Silvio. Augusto, Rose. Boa noite, Rose. Vambora, Rose. Vamos, boa noite a Vambora, todos. Pessoal. Muito obrigado a você pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, um ótimo finalzinho de domingo, semana que vem tem mais. Até lá.